atraso aqui. Vamos ver se então, lembrando, falámos de esófago, estômago, intestino delgado, então agora vamos à parte do cólon, ou seja, portanto, o intestino grosso, temos o cólon e o reto, e vamos dividir então aqui, eu ainda não começar isto, vamos ficar por aqui, não é? Portanto, o cólon, que é dividido entre cólon direito e cólon esquerdo. Em termos de peças cirúrgicas que nós podemos receber, temos uma hemicolectomia direita, que vai desde porção de ilha terminal até 1/3 do transverso. Ok? Compreendem o processo? Isto não estava a interagir e depois. Estava a ver. Pronto, então assim, podemos responder bem. Acho que não. Eu sei, mas tem que me ligar para o meu jeito. Eu por acaso funcionou, mas convém que eu já sempre mostro. Não lembro nada disto. Sim, eu estava branco, a gente já fez as gestas de uma Obrigada. Ai, não viram logo assim, ouviram isso? Já vimos isso. Não, isto é a seguinte. Ok? Sim. A gente chama isso aqui. Pronto, então depois falamos do apêndice. Então temos então as funções de cólon, pode ser então no cólon direito temos hemicolectomias direitas, pode que vem desde o ilha terminal, o cego ascendente e 1/3 do transverso. Como é que se chama abaixo? Aqui é o cego. Okay? Depois temos o ascendente e depois 1/3 do transverso. Okay? E ao tempo podemos ter a hemicolectomia alargada, que tem então até 2/3 do transverso. Normalmente é quando os tumores estão aqui no ângulo hepático, neste caso. Aqui depois, normalmente vem o segmento do intestino intestinal e com o entérico. Também utilizamos os cortes que é das raízes dos entéricos, para margens cirúrgicas também. E começa com o mesentérico, que será depois nestas áreas que nós vamos ter que fazer a colheita dos termos linfáticos. Em relação ao cólon esquerdo, pode ser dividido entre hemicolectomia esquerda, que vai desde 1/3 do transverso, temos o descendente, podemos ter porção e sigmoide, ou então só sigmoidectomias que tiram então só esta porção aqui no intestino, que é então chamado sigmoide, que é onde existe o tubo aqui. Ou podemos ter umas colectomias totais. Okay? São as peças de cólon que podemos ter. Depois, temos reto, que não está ainda aqui, não é? Mas para do reto. Causas, porque é que fazemos assim? A diferença entre uma hemidireita ou uma hemiesquerda ou uma colectomia total vai depender sempre da localização tumoral. Okay? Normalmente, quando temos no ascendente, temos no cólon direito ou no cego. Aqui no ângulo hepático, podemos ter hemidireitas com então, a porção de transverso, hemicolectomias alargadas. Aqui, quando o tumor localiza-se então no descendente, hemicolectomias esquerdas, ou depois quando se localiza na sigmoide, pode então decidir retirar só a porção de sigmoide. As colectomias totais normalmente acontecem quando existem tumores, normalmente no lado esquerdo ou até mais na parte na sigmoide, em que são estenosantes e que vão criar, ao criar a estenose, todo o restante segmento vai haver uma dilatação e quando fazem a cirurgia podem não conseguir então salvar a restante porção e têm que fazer então a reseção total. A maior parte das vezes os tumores localizam-se na parte mais descendente e depois é necessário retirar tudo o resto por isso, porque existe a dilatação e depois não se consegue salvar o resto do órgão. Causas que podemos ter então estas peças? A diverticulite é então uma doença inflamatória em que o que acontece existem múltiplas invaginações na parede, normalmente tem a perda da camada muscular e podem então criar infecções ou perfurações. Muitas vezes criar diverticulites perfuradas vai então criar uma inflamação naquela zona. Aqui, pronto, a maior parte dos doentes tem a partir dos 40 anos. Normalmente é mais predominante na porção
dorsal esquerdo, ou seja, a partir do descendente, e há muito na parte do reto também, e localizados no lado mesentérico, ou seja, isto quer dizer que normalmente eles aparecem nesta zona, okay? onde existe o mesentério à volta. E o aspecto macroscópico? Aqui será a mucosa, aqui tem que ter o desenvolvimento normal, isto é a imagem do livro, isto tem muitos divertículos, todas estas cavidades que nós vemos aqui são divertículos, okay? E como você vê, aqui é o lado mesentérico, que é onde está o tecido adiposo, e normalmente estas invaginações são nesta zona. Mas o que pode acontecer é entrar no material fecal ou ficar com encefalite e pode criar então perfuração e causar então a infecção e ser necessário então fazer a reseção destes casos. Ou então quando vem muito, nestes casos que são bastante divertidos. A colite, que será então uma doença intestinal inflamatória, que temos então as duas formas principais, que será entre a colite ulcerosa e a doença de Crohn. A doença de Crohn nós já falamos na parte de intestino delgado, okay? Que sabemos que pode acontecer em qualquer área do trato intestinal, desde a boca até ao ânus, enquanto que a colite ulcerosa será então uma inflamação da mucosa cólica, ou seja, restringe então ao cólon. Acredita-se que está, a parte que é de influência genética cada vez mais tem essa tendência, ou acredita-se ter essa tendência. Em relação à colite ulcerosa, o que é? Ele vai fazer alterações na mucosa contínuas, ou seja, toda a área afetada, toda a porção de cólon que está afetado não tem mucosa normal, ou seja, é uma alteração contínua e pode provocar estes aspectos ulcerados, pode criar alguma estenose e também tem áreas assim ulceradas, espécie de áreas de placas e pode aparecer então também pseudopólipos, que são, não são os pólipos característicos, têm os pseudopólipos. A doença de Crohn é muito parecida, uma das maiores diferenças entre as duas será que a doença de Crohn é uma alteração que é descontínua na mucosa, ou seja, temos áreas de mucosa normal com áreas de mucosa alterada, cria então esta estenose, também tem áreas ulceradas e depois tem a sua característica que é o aspecto de pedra de calçada, que é muito característico da doença de Crohn. Para se perceber aqui, a colite ulcerosa afeta então só a parte de intestino grosso, okay, de cólon, e a doença de Crohn pode aparecer em qualquer área do trato intestinal. Normalmente a doença de Crohn até aparece mais na porção distal do íleon, ou seja, na parte íleon terminal, e o cego, e depois, como eu disse, tem esta alteração descontínua na mucosa. Aqui em comparação, aqui é a doença de Crohn e aqui temos então a colite ulcerosa. A diferença será então que as alterações na mucosa na colite ulcerosa é contínua em toda na sua extensão de alteração, enquanto na doença de Crohn temos áreas de mucosa normal em transição com áreas alteradas. E outra característica então da colite ulcerosa será os pseudopólipos e a doença de Crohn tem então o aspecto de pedra de calçada. Aqui temos o exemplo de uma descrição que é idêntica entre uma e outra, nós vamos dar as suas alterações. É importante dizermos, por exemplo, aqui damos o exemplo tem múltiplas áreas ulceradas contínuas, ou seja, dá a indicação logo que será a colite ulcerosa e não a doença de Crohn, mas estas patologias têm sempre biópsias anteriores e quando se fazem a doença já está estudada, já se sabe, já não é comum aparecer-se com a dúvida de qual delas será pelas biópsias anteriores que já se vai fazer. Outra patologia será a polipose dermatose familiar, que é uma doença autossômica dominante, e com toda a extensão do cólon tem múltiplos, imensos pólipos, ok? E nestes doentes têm uma maior disposição a ter cancro do cólon em idades muito mais, ou seja, muito mais novas do que o normal. A partir dos 25 anos já se torna
já torna-se, já pode aparecer e não é tão comum. Daqui, em termos de cuidados na macroscopia, nós vamos ter que recolher a maior parte dos pólipos, não todos porque eles são centenas, mas normalmente todos que têm um tamanho de objeto maior que 1 centímetro, tem que se dar-se preferência a colher esses, porque podem já haver mais displasia nesses que for mais maiorzinhos, ou seja, que já existem há mais tempo, portanto podem ter áreas de displasia ou até de adenocarcinoma in situ. Pronto, e depois já que não há carcinoma nestes casos. Em relação ao carcinoma, o adenocarcinoma do cólon é o mais comum em Portugal, ocorre tanto em homens como em mulheres, não é mais comum nem em homens nem em mulheres, é normal, quer dizer, igual. O rastreio organizado é a partir dos 50 anos. Este rastreio é feito pelas análises clínicas, né, porque é a pesquisa de sangue oculto das fezes. E depois, se existir então o aparecimento de sangue oculto nas fezes, é que faz então as colonoscopias para detecção se existe alguns pólipos ou algum tumor que não se para diagnosticar. Isto dos rastreios, hoje em dia consegue-se diagnosticar às vezes muito mais precocemente por estes rastreios, portanto o rastreio da mama, o rastreio do colo do útero, o rastreio do cólon, são rastreios que em Portugal nós funcionam bem, até, e graças a estes rastreios consegue-se então fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais precocemente diagnosticarmos os carcinomas, melhor o prognóstico, mais a probabilidade dos doentes sobreviverem ao cancro é maior. Aproximadamente 50% ocorre, ou seja, a maioria deles ocorre entre o sigmoide e o reto. Em relação à preparação das peças para a abertura, podemos pintar todas as áreas irregulares que nós encontramos na serosa. Okay? Isto será então um segmento. Vamos palpar para perceber onde é que está o tumor e vamos abrir sempre pelo bordo antimesentérico, aqui será o bordo mesentérico, que é onde temos o mesentérico, os gânglios linfáticos, e o bordo antimesentérico, ou seja, está na parte oposta, e vamos abrir longitudinalmente contornando o tumor. Okay? Se encontrarmos o tumor, vamos contorná-lo. Deixa eu ver, está em relação à descrição macroscópica, aos processos que nós temos na macroscopia. Primeiro vamos tentar identificar os componentes da peça cirúrgica. No cólon, se vier uma hemidireita, temos ileum terminal, temos apêndice, temos segmento secopólico, ou temos que ter outras peças. Neste caso, vamos ter que, como eu referi até nas primeiras aulas, vamos ter que referir todas as peças, ou todos os constituintes da peça. Na primeira imagem é uma hemicoectomia direita, alargada, neste caso. Temos aqui ileum terminal, aqui será o apêndice, o septo, depois o segmento ascendente e depois aqui a porção do transverso. Já temos aqui epíplono, esta zona aqui é epíplono que já está aderido. O epíplono está no transverso e é mais fácil nós identificarmos. Aqui temos, por exemplo, um sigmoide com útero, ou seja, o tumor já está a invadir outras estruturas. E aqui temos uma amputação abdominal, ou seja, temos porção de sigmoide, temos a base de reto, isto será mesorreto anterior, mesorreto posterior, e aqui será já canal anal e temos anos, ou seja, uma amputação para retirar. Normalmente isto acontece quando os tumores são muito perto do esfíncter anal e é necessário então fazer a amputação também do ânus. Depois de termos a parte identificar os constituintes da peça, vamos ter que analisar a serosa para percebermos então o estado ou invasão do tumor, já invade a serosa ou não. Vamos ter que observar se existem algumas irregularidades, soluções de continuidade, neste caso é causada pelo tumor, ou se existem algumas outras alterações, aqui por exemplo parece que temos implantes, ou seja, são implantes naturais aqui na serosa. Então temos que identificar as alterações e descrevê-las. Pode então, como sempre, alterar posteriormente. Depois, em relação ao tumor em si, quando começarmos depois a peça já foi aberta, já foi lavada, já está limpa, depois vamos identificar então a presença de tumor, a sua localização, neste caso se está no cego, neste caso está temos a válvula ileocecal, se está no cólon ascendente, e outros agora não consigo dizer.
Mas aqui, por exemplo, temos um tumor policoide, que é um tumor que nasce para dentro do lúmen e cria assim, como se com um aspecto policoide, ou até festante. Aqui temos ulcerado ou ulcerofestante, que parece que cresce para o lúmen, mas também tem aqui uma zona mais deprimida que, então, escrito normalmente ulcerofestante ou ulcerado de bordo elevado. Depois temos um tumor ulcerado, isto normalmente até observa-se mais pós-quimioterapia neoadjuvante, e os tumores esclerosantes, que são aqueles que normalmente são circunferenciais, ou seja, estão em toda a circunferência do lúmen e criam então uma estenose. Nestes casos é quando cria então a dilatação depois da parte adjuvante. Depois, em relação ao tumor, vamos ter que dar então as suas dimensões. Podemos dar a sua extensão no lúmen, normalmente é o mais comumente se usa, ou o seu maior eixo, mas não o mais comum, seria mais correto dizer então a sua extensão e dizer então se ele é circunferencial ou não circunferencial. Isto quer dizer se o tumor encontra-se em toda a circunferência ou não. Neste caso, ele é não circunferencial porque tem mucosa normal de um lado e do outro. Ou seja, ele não está em toda a circunferência do lúmen. Depois, vamos ter que dar as suas distâncias às margens. Quando temos uma hemidireita, como neste caso, eu dou a distância do tumor à válvula ileocecal. Se ele invadir a válvula ileocecal e o íleon, aí vou dar à margem proximal. E depois a distância à margem distal. Okay? Podemos dar então à válvula ileocecal, ou à margem proximal ou distal. Aqui, se eu conseguir, neste caso, que é um reto alto, eu consigo perceber que aqui é a pressão distal. Então você usa a margem proximal quando não está a invadir o íleon? Não, se eu tiver uma hemidireita, eu vou dar a distância à válvula ileocecal. Depois o resto da margem será a pressão ileoterminal que eu descrevi. Se ele estiver a invadir o íleon, se ele for um tumor muito seco que invada o íleon e a válvula, aí vou dar a distância à margem proximal da mesma. Aqui representa isto é a válvula ileocecal, aqui dar a distância deste tumor à válvula. Se ele estivesse a invadir por aqui, pelo íleon, iria dar então a distância à margem mesmo proximal. Estava a dizer, nestes casos em que eu consigo orientar a peça, os cólanos esquerdos, por exemplo, a micoectomias direitas é fácil de orientar, porque temos sempre o íleon terminal, que sabemos que é sempre mais proximal, e temos o apêndice para localizarmos o cérebro. Temos estruturas que conseguimos identificar. Quando temos uma hemiesquerda, muitas vezes não conseguimos identificar qual é o proximal e o distal. Aí, em vez de usarmos os termos proximal ou distal, vamos dizer que margem mais próxima ao tumor e mais distante ao tumor. Não conseguimos ter a certeza qual é a margem proximal em relação à anatómica e distal, mas sim conseguimos dizer qual é a mais próxima ao tumor e mais distante ao tumor. Ok? Isto percebem a diferença entre uma e outra? Depois, era o que eu estava a dizer, vamos dar referência então do tumor em relação ao lúmen. Se o tumor está em todo o lúmen, ou seja, se é circunferencial, em toda a circunferência temos tumor, ou então ele é não circunferencial. Neste caso, este tumor é muito extenso, mas eu tenho aqui mucosa normal. Ele ocupa, se calhar, 5/6 do lúmen, né? Temos só ali uma pequena porção não ocupada pelo tumor. Mas temos que então fazer esta referência também, até em relação ao tumor. Depois damos então temos os constituintes da peça, alterações da serosa, aspecto tumoral, distâncias às margens. Vamos então dar tumor em secção. Em tumor em secção vamos dar logo a indicação de qual é o seu aspecto, neste caso. Pode ser então branquiçado, ou muitas vezes ter este aspecto mucinoso, que é um aspecto assim brilhante, que cria mucina, e então fica então este aspecto assim brilhante. E aqui será o tumor que tem este aspecto que é esbranquiçado, como alguns já viram, provavelmente é mais. Depois darmos o aspecto em secção, vamos dar então o que observamos em relação à sua invasão, e nós aí já estamos a dar mais ou menos indicação do tipo, o que é que nos parece macroscopicamente. Podemos sempre dizer parece, macroscopicamente parece, no primeiro exemplo, atingir a submucosa, seria um T1, certo? Porque já não estava só na mucosa e está a invadir a submucosa. Temos aqui o tumor,
E parece que já está aqui a invadir a submucosa, que será esta parte mais transparente. Está acima da muscular. Aqui será a muscular, esta zona mais branquiçada é muscular. Aqui então o tumor e aqui será então a submucosa. Olha, aqui está um gânglio linfático, por exemplo. Depois podemos ter então, neste caso, parece atingir a muscular, mas não nos parece ultrapassá-la. Portanto, podemos só dizer, lá está, é sempre que parece, porque depois microscopicamente o patologista vai analisar se realmente está, se o tumor está na muscular, ou se passa da muscular ou se não chega à muscular. Não é? Temos que confirmar. Nós estamos sempre numa descrição microscópica que é sempre confirmada pela microscopia. Okay? Nós não podemos constar diagnósticos só microscopicamente. Ou então parece invadir a subserosa, que já será um T3, okay? É o estadiamento o TNM nesta espécie será então a sua invasão. E aqui, como nós já deixamos de conseguir perceber onde é que está muscular, e o tumor está então a invadir aqui o tecido adiposo, que é a subserosa, porque este tecido adiposo está referido por serosa, portanto, subserose. E depois, eu acho que tenho aqui outras imagens, invade a subserosa, ou então podemos analisar se invade outras estruturas, se a peça vier com outras estruturas. Neste caso, aqui vê-se que o tumor invade uma ânsia intestinal aderida. Okay? Aqui temos a parte muscular e a mucosa da ânsia ao lado. O tumor vem do lumen do outra ânsia intestinal e está a invadir e toca aqui na camada já muscular das estruturas da ânsia intestinal aderida. E aqui temos então o tumor do reto que está a invadir aqui, isto é uma próstata, está bem? E o tumor aqui já está a invadir a próstata. Okay? Então é importante dizer-se macroscopicamente identifica-se então a invasão da próstata. E aqui seria um dos fragmentos mais importantes a representar, será sempre as invasões, a maior invasão. Okay? Depois, temos que dizer também sempre a extensão de invasão do tumor na subserosa e a relação do tumor com a margem radial ou a margem mesentérica. Okay? Aqui o tumor toca na margem, ou seja, a margem não está livre, quer dizer que o doente pode ter ficado então ainda com o tumor, e aqui o tumor dista uns 2 cm então aqui da margem mesentérica, que será quando eles fazem a secção da raiz dos mesentéricos. Depois vamos dar então a descrição de outras alterações. No caso, podemos ter pólipos pequeninos, normalmente pode ter alguns, vamos fazer a inclusão dos que encontramos, ou então divertículos. Estão a ver aqui, isto são os divertículos em secção, na outra imagem do livro só se vê a parte ventosa, e aqui são então os divertículos em secção, neste caso, têm também envolvidos pelo tumor. Tá bem? Aqui será um divertículo já envolvido pelo tumor. E aqui é um divertículo normal, daí aqui a camada muscular, a mucosa e infecção. Depois, vamos ter então fazer a colheita de todos os gânglios linfáticos existentes. Okay? Aqui temos um exemplo de um gânglio aparentemente metastizado, neste caso, e aqui outro gânglio, vocês não sei se conseguem perceber, mas é esta área mais acinzentada, é o gânglio linfático, que neste caso não parece metastizado, parece um gânglio normal. Muitas vezes são difíceis de encontrar, é um trabalho muito demorado, porque toda a pressão de mesentérico que recebemos temos que explorar todo o tecido para encontrar todos os gânglios linfáticos existentes. Okay? Em relação à colheita, será então margens cirúrgicas, podemos fazer então margem cirúrgica em face, como nas primeiras aulas falou, ou então perpendiculares à margem, se for o tumor estiver perto da margem, podemos selecionar então fazer perpendiculares à margem para conseguir então o patologista analisar a distância efetiva do tumor à margem, ou então se o tumor for muito distante da margem, fazemos então uma margem em face, podemos fazer então o corte em face. Vamos representar mucosa normal e vários fragmentos de tumor, representando sempre a maior invasão do tumor e termos sempre um fragmento de tumor com mucosa normal, a transição entre tumor e mucosa normal, até para fazermos exames complementares, como imunohistoquímica, muitas das vezes é importante termos mucosa normal porque serve de controle interno
a mucosa quando, no caso de instabilidade microsatélites, e então é importante termos também a mucosa normal, fazer essa colheita da transição entre um e outro. E depois podemos então ver os campos linfáticos e todas as outras alterações que encontrarmos. Descrevemos pólipos, vamos por pólipos. Descrevemos implantes na serosa, vamos fazer também inclusão dessas áreas. Por aí. Aqui temos um exemplo de uma peça de sigmoidectomia, ou seja, que será do cólon esquerdo. Temos então aqui um tumor que não parece não circunferencial, dá-se a distância da margem mais próxima e mais distante, como praticamente isso, não consigo dizer qual é então proximal e distal e a invasão de trito depois em relação à infecção, o tumor, parece invadir aqui a subserosa, porque quando ele começa a invadir a gordura, o tecido adiposo à volta tem uma coloração um pouco diferente. Então aí nós já conseguimos tentar perceber se ele invade ou não. Muitas vezes não é claro, nós podemos dizer que parece-nos invadir focalmente a subserosa. Parece que invade, nós não temos a certeza, mas podemos sempre definir desta forma. E depois é fazer a colheita de todos os nervos linfáticos que encontrarmos nestas peças. Outras patologias que podemos encontrar, eu só vou enumerá-las porque acho que quando estamos aqui com as isquémias, vocês já sabem o que é isquémia. É quando deixa de existir o meu corpo sanguíneo e existe então a falta de oxigênio e as células começam a morrer. Temos a isquémia, que vai dar origem depois à necrose. Temos uma melanose esfólica, que é uma patologia em que deixa de forma, então, muitas vezes forma uma megacolon, em que deixa de haver capacidade de fazer os movimentos peristálticos, então existe a colocação. E depois vai ter então este aspecto, mas não, achei que não é importante abordar assim em profundidade. Temos então a endometriose, também é outras pode aparecer em todo lado, ou seja, já falamos desta patologia, porque ela realmente pode aparecer em qualquer lado. Aqui só há mais patologias além dos carcinomas, mas é o mais comum se termos uma peça de intestino grosso será por carcinoma, e temos as isquémias, as colites ulcerosas e às vezes recessões então por endometriose, por exemplo. Vamos ver então, se calhar, isto será uma hemidireita, é uma hemidireita. Aqui terá então ilha terminal. Da questão anatómica, ok? Aqui temos o apêndice ileocecal, está aqui inserido no cego. Temos então o ascendente, ancosplénico. Ancosplénico, aqui temos então o transverso. E aqui será o mesentério também, podemos fazer isso. Aqui será o flanco esplênico. E o tumor localiza-se então no cólon transverso, daí temos uma hemicoectomia mais alargada. Aqui é a válvula ileocecal, ok? As mucosas são muito diferentes, a mucosa entérica tem mais pregas e é mais, até uma coloração mais radiada pela bilis, e depois o cólon, a mucosa cólica tem umas pregas mais espaçadas, isto pelas suas funções. Então, o tumor no cólon transverso, okay? Ele está seccionado ao meio, aqui tem este aspecto ulcerado, tem aqui então o corpo elevado, pode ser ulcerofestante ou tumor de descrição, e então depois aqui a distância à margem distal. A infecção neste tumor é esbranquiçado, okay? Ele aqui parece não circunferencial, parece que temos aqui mucosa normal, e ele invade então aqui a subserosa, muito focalmente. Aqui só um pontinho praticamente de invasão, mas que já está a traspassar a muscular e já está a atingir a subserosa. Portanto, este é um T3, em termos de estadiamento. Nós vamos dizer que depois é a invasão, a distância é 1 ou 2 milímetros, que ele invade, e depois também a distância então à raiz do mesentério. Então é sempre, começando por medir os segmentos, que é a parte mais chata, temos que então medir todas as estruturas resistentes.
dimensões, comprimento do ilha terminal, do segmento secocólico, né, que é do septo e cola, do apêndice ileocecal, depois do tecido mesentérico, ou seja, como vamos referir quanto tecido mesentérico é que recebemos, e se tivermos epípode também dá então referência do epípode, é porque se houver implantes no epípode, já serão metástases, por exemplo, a distácia. O tamanho do tumor, em extensão, ou seja, longitudinalmente, na extensão do lumen, até qual é a sua dimensão, e depois distâncias às margens. Distância à margem proximal, e neste caso, que ele dista muito da válvula ileocecal ou da proximal, dependendo do patologista, até não seria importante. Então, e dar então aqui a distância à válvula ileocecal. Depois, fazer colheitas, tem que temos que representar, tendo uma M direita, margem proximal, distal, apêndice ileocecal, e depois então o tumor, maior invasão e em relação às margens. Aqui será uma margem em face, ok? Tirei todo a circunferência da margem cirúrgica. Também, normalmente, a parte distal vem sempre com agrafos, ou seja, eles fazem sutura. E as suturas não podemos incluir, senão não vamos conseguir tirar o substrato. Portanto, margem distal, apêndice ileocecal, vamos fazer a amostragem do apêndice é exatamente quando temos uma apendicectomia, ok? Será a zona de inserção do apêndice, da parte intermédia e depois da margem livre. Neste caso também temos um tumor no apêndice. Só depois de seccionar que eu vou conseguir identificar. Então temos um tumor musculoso do apêndice. Neste caso. Como eu disse, os tumores do apêndice são achados acidentais. Normalmente nunca se retiram no apêndice, por isso, neste caso, era por um tumor no cólon e o apêndice também tinha. O que é que eu vou ter que alterar as minhas descrições, ou seja, vou ter que referir que o apêndice tem uma dilatação de X centímetros e que tem então conteúdo no simoso, tal parte do conteúdo do simoso. E vou pôr toda a área que esteja afetada. A zona de inserção não tem, e depois vou pôr todo o segmento que tenha então esta alteração. Dar o diâmetro máximo então do lumen, do apêndice, e aqui. Conseguem ver este material assim no simoso que é vistoso. Temos de estar sempre com atenção, temos estas surpresas e adaptar então depois a parte da colheita. Neste caso vamos fazer então os 3 fragmentos que seriam normais, fazerem que se faça então a inclusão total do apêndice.
como já não temos o cólon, o que eu fiz vários fragmentos e depois guardo e faço uma observação e dizer que o resto do apêndice está em gasto. Se o patologista quiser todo o apêndice, depois fazemos então, fazemos nova colheita. E existe sempre isso, nós temos as peças em reserva depois de fazer a colheita. Se o patologista tiver dúvidas de alguma coisa, vai pedir fazer uma nova colheita, se é preciso mais material desta e desta zona, e nós depois vamos sempre fazer então as novas colheitas. Até ser o diagnóstico, temos sempre esta possibilidade. Depois então, fazer seccionar mais o tumor, não é? Então temos só um primeiro corte. Aqui, por exemplo, temos um implante tumoral, ok? Pode ser um gânglio metastizado ou mesmo um implante, um implante tumoral, ou um depósito tumoral, no caso, que é diferente de ser de gânglio linfático e vai haver alterações até no estadiamento por isso. Mas pronto, mas isso só depois microscopicamente é que eles fazem essa avaliação. Vai mudar entre T3A e T3B, por exemplo. Pode ser. E aqui o que é que eu estou a tentar perceber é onde é que está a raiz do mesentérico para dar a medida, a distância à margem. É só na raiz onde eles cortam que será a verdadeira margem. Okay? A margem do mesentérico será só na zona da raiz, que normalmente tem um ponto aqui e depois tem um ponto mais próximo. Aqui já não parece estar aqui no invadido tanto, então é sempre importante fazer várias secções para perceber então qual será a maior invasão. Que acho que será no outro fragmento. Mais fragmentos aqui, deve for preciso, como eu disse, uma histoquímica entre várias zonas do tumor. Colheitação do tumor. Acho que vai estar aqui. Normalmente em média 3 a 4 fragmentos, logo recentemente dentro do tumor. Eu acho que já vai parar agora. Depois analisar se existem não outras alterações no próximo. Será o fragmento de transição entre o tumor e o quadro normal, será o fragmento das testes complementares. Depois terá então a análise de todo o resto da mucosa e o parte de dentro linfáticos. Aqui há várias maneiras de fazer a parte de dentro linfáticos. Eu prefiro sempre tirar todo o mesentérico do segmento cólico, que é mais fácil e eu prefiro
prefiro, porque acho que consigo colher mais grândulos assim, garanto que vou fazer uma colheita mais exaustiva, mas há quem faça a colheita dos grândulos linfáticos com o tecido adiposo junto preso ao segmento. Depois escolas, eu prefiro sempre retirar primeiro retirar o mesentério todo. No caso, quando temos tumores associados com divertículos, isto não é tão fácil de fazer, porque temos que ter mais atenção, não podemos tirar mesmo o tecido rente, porque aí temos que estar com os divertículos. Portanto, nem todos os segmentos, ou nem todos os casos, consegue fazer retirar assim também a parte do mesentério. É retirado depois do mesentério e feito então a colheita dos grãos linfáticos. Aqui será questão de epícone, é muito pouco, mas aqui a gordura, ou seja, o tecido adiposo é diferente do mesentério e do epícone. Okay? Normalmente o epícone é mais vascularizado, o tecido adiposo parece que faz ali umas bolsas mais pequeninas e normalmente no epícone não existe grândulo linfático, não é um sítio onde existe grândulos linfáticos. Pode aparecer um ao outro, mas é muito raro. Temos então sempre fazer a secção e fazer sempre um fragmento de epícone se estiver presente, que é o caso. Às vezes, se for uma colectomia total, é mais tempo a fazer, a retirar a tecido adiposo que a procurar propriamente os grânulos. Demora-se muito tempo por grânulos linfáticos. Como eu já disse, é palpando, né? Quem já é palpando e seccionando para ver dentro dos grânulos linfáticos e precisamos então garantir que colhemos o máximo. Existe um número mínimo de colheita, ok? Tentamos sempre encontrar, o mínimo é 12 grânulos linfáticos, nós temos que encontrar em todas as peças de cola. Porque o patologista tem que identificar 12 grânulos negativos para garantir que não existe grânulos metastasizado. Portanto, existe sempre esse mínimo que temos que garantir na colheita. Algo que há peças que podem chegam aos 200 gramas, ok? Há outras peças que andamos ali pós-quimioterapia, por exemplo, no reto, que era muito comum os tumores do reto terem sempre uma quimioterapia e radioterapia neoadjuvante, aí é muito difícil colher grânulos também, porque os grânulos metastatizados também vão reagir ao tratamento e depois vamos conseguir identificá-los. Às vezes não conseguimos chegar aos 9, aos 12, e estamos ali no 9, fizemos mais 3, ficamos assim. Depois é tentar se existe mais alguma alteração. Na mucosa não parece nada, temos que depois seccionar para perceber se existe mais alguma coisa, até divertículos. Aqui a válvula ileocecal, normalmente ela tem assim, debaixo da mucosa tem tecido adiposo, mas é normal da válvula ileocecal. Aqui seria as horas de seco. E pronto. A seguir, temos um reto. Eu estava, como eu temos um quarto de hora. Eu não sei se é suficiente para o reto. Vocês preferem deixar o reto para a próxima aula e fica só então matéria e fica só então a testa, já não vamos abordar figa depois vejo se consigo. É porque nós temos a próxima aula, vai ser no laboratório, amanhã, depois temos dia 18, no próximo quinta-feira, temos uma hora de teste a esta segunda, e depois temos na sexta-feira que será uma aula de vídeo, será de revisões. Então, eu acho que vocês preferem que eu não tenha matéria nessa aula. E depois, a última semana vai ter fotografia,
Depois deste para a frente era mais alto. Podia haver, mas se calhar Tens muito trabalho também. É melhor que estudos. Todos os melhores estudos. Depois esteja outra vez, depois seja chato.